Então voltamos aqui para a segunda parte do estudo. Nessa segunda parte, vamos continuar? Eu estava falando do dualismo, lá de Atanásio, a obra de Atanásio e a vida de Santo Antão. Nela incorpora-se o dualismo cristão, em que a influência do diabo sobre as pessoas é tão forte quanto a do próprio Deus, do próprio ser criador. Ou seja, a influência do diabo é tão forte quanto a influência de Deus no dualismo. Olha só que erro terrível você colocar Deus e o diabo no mesmo nível. Isso é a teologia fraca deles. É a caixinha deles. Teologia é um desastre. É um desastre. Se Deus é buscado, olha uma citação de Atanásio: se Deus é buscado pelo homem, é porque, sobretudo, os demônios anteriormente buscam os homens. Estão vendo aí a guerrinha? Os demônios que fazem o homem buscar a Deus. Aí começa a guerrinha, a disputa pelo homem. Porque o diabo está sempre disputando pela nossa alma. Porque ele quer te levar para o inferno, porque lá ele vai ficar te espetando lá com o garfinho dele. Ele vai ficar lá te espetando, te atormentando, te atentando. É o que vai acontecer. Aí, mais uma alma que se perde, mais uma alma para conta do diabo. O diabo sabe que ele tá perdido, tá danado. Mas ele tem que pelo menos ter um número maior de perdidos do que Deus. Não é verdade? Aí ficam lá nessa contagem. E a pessoa, Deus e o diabo lá debatendo. Olha só, eu ganhei mais uma alma pro inferno. E Deus lá do outro lado. Olha só, ganhei uma alma para mim. Ele levantou a mão e ele estava quase morrendo. Já ia suspirar, já ia respirar a última vez, quase morrendo. Aí ele levantou a mãozinha: ô Senhor Jesus, eu te aceito. E aí eu ganhei essa alma para mim. Aí fica lá, Deus e o diabo nessa briguinha eterna, infinita, não acaba nunca. O conceito de diabo, olha, começou com Atanásio e só foi se desenvolvendo. O conceito de diabo do cristianismo foi muitíssimo influenciado pelo folclore medieval. Olha que coisa! Da onde que começou isso? Eu falei o Deus da Idade das Trevas, da Idade Média. O Tinhoso nasceu da Idade Média. Influenciado pelo folclore medieval que advém de vários povos como celtas, teutões, eslavos, entre outros. Viu só, não passa de um folclore de lenda. Começou com os folclores, de onde se desenvolveu esses mitos, sendo muito utilizado em literaturas de homilias. Vejam só, tanto que o diabo ele é realmente original, que ele era usado em homilias, em literatura. Ele era usado em ficção. Daí que foi se desenvolvendo a figura diabo. Exemplo: o escritor Gregório o Grande. Um exemplo que escrevia e em suas homilias usavam figuras como essa. É claro que eles ainda não tinham aquela ideia formada desse ser diabo, mas foi se desenvolvendo através do folclore. E não só do folclore, vamos ver mais. A intenção de sacerdotes
padres e bispos do período sempre foi de aterrorizar fiéis com contos e lendas sobre demônios e o próprio diabo. Daí que se desenvolveu o maior misticismo do cristianismo, os maiores mitos. Se lá no judaísmo também havia uma vasta mitologia, um misticismo muito grande, aquela literatura mitológica. Você pode pegar qualquer livro da literatura judaica e ler sobre a mitologia deles. Os anjos. Quem eram os anjos ali no misticismo judaico? E aí você vai pegando, você vai lendo, você vai vendo que é um sincretismo puro. É o anjo que caiu e agora virou essa espécie parecida com um desses deuses pagãos. Então, de anjo do judaísmo, de querubim do judaísmo, o diabo virou um demônio pagão. É puro sincretismo. É judaísmo e paganismo junto. Tá, continuando. E olha só, e eles fizeram isso pra quê? Pra aterrorizar. Que eu acabei de falar. Aterrorizar os fiéis. Por medo. Alienar, cegar, aprisionar. Isso sim é a idade das trevas. E até hoje muitos estão alienados, com medo, aterrorizados. Por causa disso, essa sempre foi a intenção inicial. Por medo. Por isso eles faziam aquelas figuras de diabos e começaram a colocar nas igrejas, nas catedrais. Você entrava lá, você via aqueles diabos esculpidos. Quem já viu aquelas artes góticas? Na entrada de um templo você vê lá um demônio, um daimon. E nas paredes aquelas pinturas. Tudo para aterrorizar, para pôr medo. E sabe aonde se intensificou o mito? Na onde o mito se concretizou? Destaca-se então a utilização maior desses contos e lendas durante o período de caças às bruxas. Quando mataram lá Joana d'Arc, quando mataram tantas outras. As bruxas que não eram bruxas, eram apenas cientistas. Eram verdadeiras cientistas. Curandeiras, sim, curavam com medicina natural. E eram demonizadas, porque a igreja sempre demonizando a ciência. Religião sempre demonizando, dizendo que é bruxaria. E matando em nome disso. Em nome dessa guerra, desse dualismo cósmico deles. Deus e o diabo, é sempre essa luta. Então nós temos que ir em nome de Deus e lutar por Deus. Assim como foi lá nas cruzadas. Olha, nós estamos nessa guerra, essa guerra espiritual. Aí taca ali, vai para as cruzadas. Vai. Você tem que ir, porque se você não for, Deus não vai te recompensar, você não vai ser honrado. Se você não for para morrer lá na guerra, o diabo te pega, o diabo ganha. Então nós estamos nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual. E vocês têm que morrer nessa guerra por causa dessa batalha espiritual. Olha o desastre que foi essas cruzadas. Então vejam, desde esse tempo que passou-se a desenvolver esse conceito de batalha espiritual. Batalha espiritual. Conversa fiada. Isso é conversa fiada de gente preguiçosa, de gente que
não entendeu nada do evangelho e não quer aprender, e é preguiçoso, não quer aprender. Aí fica acreditando nessa de batalha espiritual. É hora de evoluir, de acordar, de sair da ilusão, da linguagem de criança, dos contos, das lendas folclóricas. É hora de deixar a história do Chapeuzinho Vermelho. Sabe por quê? Porque Chapeuzinho Vermelho falavam-se lá para as crianças: olha, não vá para a floresta, lá você vai encontrar um lobo mau. Não vai, igual o Chapeuzinho Vermelho foi. Essa é a história que eles contavam: olha, você não pode ir para a floresta, porque senão o lobo mau da história do Chapeuzinho Vermelho vai te pegar. Mas quem que é o lobo mau? O lobo mau é o pedófilo. As lendas, os mitos, os contos, eles têm um motivo. Então dizia para a criança: não vá para a floresta porque lá tem um lobo mau. Que lá, aquele lobo mau era o pedófilo. Entendeu? Mas quando você cresce, você não precisa mais de conto de fadas, de linguagem metafórica. Quando se evolui, você não precisa mais. É hora de deixar para trás aquilo que era de criança. Paulo mesmo dizia: olha, quando eu era menino eu falava como menino. Agora eu não sou mais menino, eu não falo mais como menino. Eu cresci, eu evoluí. Tudo tem seu tempo determinado, no qual era necessário ainda mais aterrorizar as pessoas e fazerem-nas repugnarem tais atos demoníacos, dessas bruxas imundas, profanas. Tem que repugnar, é coisa do demônio, não pode nem chegar perto, é herege. Taca ali na fogueira, taca ali na fogueira. É o que muitas pessoas hoje desejariam, que eu estivesse numa fogueira. Se eu estivesse nessa época, eu já estaria na fogueira. Você que está me assistindo já estaria na fogueira também. Ainda bem que os tempos são outros. Mas que muitas pessoas vão ficar irritadas com o que eu estou falando aqui. Vão, e se pudessem, queimariam, assim como queimaram essas bruxas. Porque esses mesmos que fizeram isso, essas mulheres, chamaram elas de bruxas, aos tais hereges, aos desviados, aos pagãos, matando, perseguindo os índios, como eu também falei naquela live sobre os índios, a manifestação de Deus aos índios. Então, esses mesmos que mataram os índios também mataram os africanos. Esses mesmos hoje são admirados. Hoje você aplaude. Tem muitas pessoas que ainda hoje, mesmo depois de tudo que eles fizeram, ainda aplaudem. Mesmo sabendo que muitos dos oprimidos, dos que foram oprimidos, dos povos oprimidos, hoje eles aplaudem o opressor. Aplaudem o opressor. Nós não devíamos estar nessa ainda. Eles mataram a nossa gente. Eles mataram os nossos índios daqui do Brasil mesmo. Eles mataram essas pessoas inocentes. Em nome de Deus, eles foram lá e mataram os incas, os astecas. Tudo isso para convertê-los ao cristianismo. Isso ainda na época que o protestantismo estava nascendo. O protestantismo só não fez mais
mais destruição, não foi mais destrutivo, porque ele veio muito tempo depois. Porque se ele tivesse vindo antes, ele ainda teria entrado muito nessa cruzadas. Mas quem disse que o protestantismo não é podre? Também não fez coisas horríveis. Quem disse que no protestantismo não teve Inquisição? Teve? Hã? Quantas vezes aqui, eu já citei aqui pelo menos umas 2 vezes em lives do João Fogueira, o Sr. Calvino, que hoje é muito idolatrado, né? O pai do protestantismo, Calvino. E por que Calvino foi pai do protestantismo? Ah, mas não foi Lutero? Mas Calvino influenciou mais. Sabiam disso? Quem mais influenciou a igreja protestante não foi Lutero, foi Calvino. É só você comparar, olha para os luteranos. Olha como é que são os luteranos. Inclusive eu já fiz live aí com um luterano, né, sobre Jesus, a chave hermenêutica. Então os luteranos dizem isso, que Jesus é a chave hermenêutica. Agora os outros, a maioria diz que é heresia. Olha só o perfil desse. Agora Calvino não. Calvino, ele foi o pai do capitalismo protestante, evangélico. Se hoje nós temos toda essa cultura, se os Estados Unidos foi colonizado com essa teologia da prosperidade inglesa que eles tinham na época, que é bem mais evoluída do que a que nós temos hoje, porque a teologia da prosperidade que foi levada dos ingleses até os Estados Unidos na colonização é aquela teologia da prosperidade que incentiva o trabalho. É pura teologia de capitalismo. Então quem deu origem a esse capitalismo fervoroso que nós temos hoje, no cristianismo, na cultura judaico-cristã, quem muito influenciou foi Calvino. Calvino é responsável por essa mentalidade capitalista que hoje os evangélicos têm, que muitos católicos também adotaram. Foi Calvino. Então escutem aí, calvinistas, presbiterianos. Calvino foi o primeiro teólogo da prosperidade. O primeiro evangélico teólogo da prosperidade foi João Calvino, pai de todo esse pensamento capitalista, materialista do protestantismo. Não adianta vocês hoje, filhos de Calvino, estarem aí pregando contra a teologia da prosperidade, sendo que Calvino é o pai da teologia da prosperidade. Vamos continuando. Após o século IV, os cristãos tiveram contato com pagãos do norte europeu, que eram politeístas, com povos antigos. Olha só quanto paganismo. Vocês são muito pagãos, foram influenciados por eles. Mas haverá muito mais misericórdia aos pagãos. Os pagãos vivem na verdade relativa deles. Os pagãos, eles estavam tranquilos na verdade relativa deles. Agora, veja bem, veio esses padres, papas, e criaram tudo isso para aterrorizar, amedrontar as pessoas. Fizeram esse sincretismo para amedrontar as pessoas. Os pagãos vivem na verdade relativa deles. Uma coisa é um pagão, outra coisa é a Santa Igreja pegar
e fazer esse sincretismo para aterrorizar. Por isso que eu estou falando, muito mais misericórdia vai haver para os pagãos do que para esses falsos profetas, lobos, que fizeram esse sincretismo, desenvolveram lendas e lendas e lendas, mitos e mitos, para aterrorizar. Então, esses líderes não criam sinceramente. Pergunta a você, você acha mesmo que os membros da Cúria Católica, da Cúria Protestante, da cúpula, do arquétipo, do topo, você acha que eles não sabem de muitas dessas coisas? Só no Vaticano, quantos livros e livros eles não têm? Você acha que eles não sabem de tudo isso? É tanto que eu mostrei aqui o Padre Quevedo falando disso. Então saber, eles sabem, muitos sabem de muita coisa que nunca vão ter coragem de revelar. Sabe aonde veio o chifrudo, o cornudo? Vamos ver agora. E esses contatos introduziram novos conceitos ao cristianismo. É claro, tinha que ter novo conceito mesmo. O que vende é isso. Abre uma igreja nova, coloca uma placa e coloca novidade. O que faz ganhar dinheiro, o que faz segurar fiel é isso. Traz coisa nova, tem que trazer coisa nova. Aí tá ficando atrasado, vamos lá ver uma coisinha que o Samuel tá falando. Vamos lá ver o que é isso que o Samuel tá falando de ufologia. Vamos trazer coisa nova pra gente. Vamos pesquisar coisa nova, tem que inovar. Então vamos pegando algumas coisinhas novas e vamos trazendo para manter o povo. É sempre assim, até hoje é assim. Quando o negócio não está ficando bom dentro de uma igreja, eles mudam. Hoje, perceba, eles estão se adaptando aos poucos, lentamente, paulatinamente. Cada dia que passa é uma doutrina nova que eles mudam. Aí aquelas mais retrógradas, aquelas mais antigas, ultrapassadas, eles vão deixando de lado. Aí vai ficando mais liberal, vai ficando mais adaptável. Aí tem que adaptar. E aí vai lá o cara enganado. Nossa, mas minha igreja, a igreja que eu frequento é diferente. Lá não tem essas coisas todas. Lá não tem esse dogmatismo todo, Samuel, que você tanto fala. A minha igreja é uma igreja moderna. É uma igreja sofisticada. É uma igreja atualizada. É uma igreja worship. É a nova onda. A minha igreja, nem igreja ela chama. A minha igreja é church. Lá nós falamos church em inglês, porque é tudo moderno. Tudo moderninho. Tem que trazer coisa nova. E aí vão lá as pessoas alienadas, acreditam, mudou a placa, mudou o rótulo, mudou o padrão. Mas é o mesmo. A essência deles é a mesma. Não adianta você mudar isso para atrair a juventude. Não adianta você fazer tudo isso se você não mudar a essência, não muda nada. Não muda nada. Não adianta você pegar aquelas doutrinas que você acha que está ultrapassada e tirar porque não está atraindo mais ninguém para sua igreja. Então tem que ter coisa nova para atrair gente. Não vai adiantar nada. Tem que mudar a essência. A essência de vocês tem que mudar. O caráter de vocês tem que mudar. Mas olha da onde que vem o chifrudo, cornudo, tinhoso. Atenção. Uma das influências
da imagem do diabo. Olha só, uma das influências da imagem do diabo, como nós temos hoje, é a imagem de um Deus cornudo. Viu aí? Você que um dia já foi corno. Tem um Deus cornudo. Daí que surgiu o tal do chifrudo. Semelhante ao Deus Pan dos gregos. Então da onde que surgiu a imagem do chifrudo, Satanás, diabo? Do Deus Pan, da mitologia grega, do panteão grego. O Deus chifrudo, Deus cornudo, Pan. Só tanto que vocês são pagãos. E é daí que vem os chifres. É daí, do Deus Pan, dos gregos, que vem esse diabo como nós vemos hoje. E muitas representações, filmes, séries, desenhos. Era mais... Olha só, tem mais ainda, não para. Era mais regular exibirem-no com cores pretas. Exemplo, um cavaleiro de armadura totalmente preta e vermelha, com características quase semelhantes a essas. Além disso, habitualmente associavam o diabo com lugares, horas do dia, inclusive direções geográficas. Sabe o que é tudo isso? Jesus, negro nazareno, lá de Nazaré, da favela de Nazaré, 500 pessoas que moravam lá, como eu já citei. Todas essas pessoas, e lá Jesus no meio de Nazaré, e as pessoas dizendo: olha o que pode vir de bom de Nazaré. Aquele Nazaré é uma currutelinha, Nazaré é uma favelinha. Vai vir alguma coisa boa de Nazaré por acaso? Mas Jesus veio de lá. Passou a maior parte ali da sua vida lá em Nazaré. E ninguém deu valor. As pessoas olhavam e diziam: ah, esse é de lá de Nazaré? De Nazaré. O que ele pode ter aprendido lá em Nazaré? Aprendeu a construir. Jesus era pedreiro. Aprendeu agricultura. Olha as parábolas que ele fazia. O que mais tinha em Nazaré era pedreiros e agricultores. Então você percebe, olha, Jesus dizendo: olha, eu sou a pedra fundamental, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular. E aí depois ele usa aquelas parábolas, olha, joio, trigo. Então Jesus tinha esse conhecimento. Mas olha onde eu quero chegar. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse aí não vai dar em nada, é só mais um. As pessoas olhavam logo: esse aí vai ser o Messias lá de Nazaré. Fala sério. O que pode vir de bom de Nazaré? Essa currutela, essa favela. E eu usei até um exemplo. O exemplo aqui da minha cidade, que eu tinha citado na live ontem. Eu citei na live ontem, não ficou gravado. Mas eu quero que fique registrado. O que pode vir de bom de Nazaré? Aí, aqui na minha cidade tem um lutador que tá lá, que ontem ele lutou enquanto eu estava aqui na live, e levando aí o nome da cidade, da minha cidade, para o exterior. Aí imagina ele chegando lá, usando um exemplo aqui de agora. Imagina lá o Renan Problema, depois enviar esse vídeo aí para ele. Eu já vi tantas vezes lá na academia. E aí imagina ele chegando lá
lá nos Estados Unidos, lá no UFC, seja lá onde for lá, pra lutar. Imagina o Renan chegando lá pra lutar. Aí alguém olha pra ele e diz: de onde você é mesmo? Não, eu sou lá, vim lá de Porangatu. Não, lá de Porangatu? Que cidade é essa? Da onde que é essa cidade mesmo? Pode vir alguma coisa boa de Porangatu? Ai, ai. Então, olha, vejam isso. E ele ontem, ele deu um pau lá no outro lutador com quem ele estava lutando. Se não me engano é aqui do Brasil também. Ele deu um pau, deu um cacete nele. Aí alguém lá dizendo: ah, pode ver alguma coisa boa lá de Porangatu. Ele foi lá e quebrou o cara na porrada. Foi uma luta sensacional. Depois que eu fui ver lá a luta, sensacional. E aí, com Jesus era do mesmo jeito. Olha, pode ver alguma coisa boa? Aí foi lá Jesus e pam, quebrou com o sistema. Bateu de frente com o sistema. Mesmo ninguém dando valor. E olha, esse Jesus de Nazaré, da favelinha, da currutelinha de Nazaré, ele foi ficando cada vez mais branquinho, de olho azul, de cabelo comprido, liso. Com certeza ele hidratava, né? Passava uma babosa. Cabelinho liso, loirinho, olhinhos claros, pele clara. E o diabo foi ficando cada vez mais pretinho. Jesus foi ficando branquinho e o diabo foi ficando pretinho. Vamos escurecer o diabo. Vamos colocar um diabo negro, cores pretas, armadura preta. E o Jesus tem que ser branquinho, europeu, askenaz, de olhinho azul, claro. Olha só, a imagem mitológica. Tanto que eles são racistas. Roubaram, entraram lá na África, roubaram, mataram e destruíram. Eles sim são os verdadeiros diabos. E depois disso, ainda disseram que lá é um lugar amaldiçoado. Quem viu já o Marcos Feliciano, pastor Marcos Feliciano, dizendo lá que a África é amaldiçoada. Amaldiçoada coisa nenhuma. Amaldiçoada é a boca de vocês. Mas olha só que hipocrisia. Eles entram lá para matar, roubar e destruir. Os verdadeiros diabos, segundo Jesus. E depois disso, depois de terem matado, roubado e destruído, eles ainda culpam o diabo. Eles ainda demonizam. E demonizam tudo que vem da África. Tudo que seja africano, indígena ou qualquer outra cultura. Entendeu como isso foi sendo cada vez mais fixado na cabeça das pessoas, através de ensinamentos, através também de imagens, figuras, lendas, os contos que eram passados oralmente. E aí você sabe como é que é o ser humano? Vira um telefone sem fio, você solta ali um conto, uma lenda. Daqui a pouco já surgem mais 10 lendas. De uma lenda surgem mais 10. E aí vai se multiplicando, vira aquele telefone sem fio. E vai virando cada vez mais mitológico. Esse é o processo de construção histórica. Além disso, olha só.
habitualmente associavam o diabo, como eu tinha lido, com lugares. Viu só da onde começou isso de você associar o diabo com um lugar específico? Não, aquele lugar é do diabo. Não vai, o diabo tá lá, não coloca o pé lá. Se você colocar o pé lá, o diabo te pega. Toma cuidado, se afasta. Aí a pessoa começa a chegar perto, olha, eu tô sentindo uma coisa negativa aqui. Eu tô sentindo que esse lugar não é de Deus. Esse lugar não é de Deus. Deus não tá nesse negócio, não. Tá vendo onde começou a diabrice dos lugares? Associando o diabo a um lugar específico. Também a horas do dia específico. Até hoje tem. Já está sempre associado com a noite, com a escuridão, com as trevas. Inclusive direções geográficas. Olha que coisa, não? Isso influenciou essas questões de geográficas, influenciou até como a igreja construía seus templos, as regiões geográficas, tudo isso. Continuando, sendo claro, a imagem de um ser horrífico causa medo, e o medo faz as pessoas seguirem sem questionar durante anos a fé cristã. Então esse medo aprisionou, e até hoje as pessoas estão presas por causa disso, por causa dessa construção da Idade Média. E elas seguem sem questionar. Tá bom. Agora mudando de assunto, porque eu falei do contexto histórico, a construção histórica. Mas e quem é o diabo? Quem são os daimons? Os demônios? Aí é um assunto para outra hora. Os demônios eu vou falar uma outra hora, para não demorar muito aqui. Mas a gente olha para o Antigo Testamento, uma coisa que os judeus rabinos sabem. Eles sabem por causa que eles não acreditam no diabo. Então eles sabem disso aqui. No Antigo Testamento a gente percebe a forte manifestação do lado mal de Deus. A atuação ali de Javé, o Senhor dos Exércitos. Olha só, passagens como aqui, Gênesis 12, no versículo 17, capítulo 32, versículo 22 ao 32, Êxodos 4, do 24 ao 36, Juízes 2, do 1 ao 2, Samuel, 2 Samuel 17, no 14. Olha que coisa. Então, não se tinha aquela ideia de que a serpente no jardim, ela era algum ser desses mitológico. Então vejamos, quem é essa serpente que derrubou o homem? Aí o texto, você vê que o texto de Gênesis está dizendo que a serpente foi o animal mais astuto criado por Deus. O mais astuto, tanto que Jesus falou o quê? Sedes prudente como a serpente. E desde o início do Gênesis, ela é a mais astuta. É disso que Jesus está falando.
Então olha, por exemplo, na medicina você tem lá o caduceu, aquele símbolo das serpentes. A serpente, ela representa, ela simboliza o conhecimento. Por isso que, se você estuda medicina, você tem lá esse símbolo. Se estuda veterinária, também tem. Representa o conhecimento, a serpente astuta. Mas quem criou a serpente no texto? Tá na Bíblia, tá na tua Bíblia. Foi ele que criou. E foi ele que deixou essa serpente tentar o homem. Não é estranho que a serpente tenha entrado dentro do jardim. Isso eu estou falando nessa metáfora do jardim, porque jardim é na consciência. É na consciência que é o jardim. É na consciência, quando a gente sai da inocência e a gente vai para a consciência, nós saímos do jardim do Éden, da inocência. Então, nessa metáfora toda, quem criou a serpente foi Deus. E engraçado que ela entrou ali e foi tentar o homem. Será que Deus não estava lá para ver? De repente, Deus está lá todo dia conversando com Adão, trocando ideia aqui com Adão. Aí de repente Deus some e aparece a serpente. Nós já vimos aqui. É aquela que peca desde o princípio. Lá de 1 João 3,8. É esse divisor. Então a serpente, ela foi enviada pelo próprio Deus. Ou Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Pergunta. Ainda que você não ganhe, eu provei aqui, mostrei aqui, que não tem nada de anjo caído. Eu mostrei aqui que não tem nada de anjo caído. Mas ainda que não haja, ainda que para você ainda não tenha ficado claro, ainda que você diga que acredita ainda no tal do anjo caído, me explica uma coisa, me responde uma coisa. Deus sabia que esse anjo caído ia cair? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Bom, se Deus sabe de tudo, e ele sabia que o diabo ia cair, então por que Deus criou ele? Tá vendo como esse paradoxo continua? Não tem como você resolver a questão. Você vai ficando dando voltas, e não vai conseguir resolver a questão. Não vai dizer o que foi o diabo. O diabo que quis a queda do homem. O diabo que quis que o homem comesse do fruto. Mas não foi. Foi o próprio Criador. Para quê? Para dar escolha. Ele criou essa dualidade para dar escolha ao homem. Para dar liberdade ao homem. Liberdade de consciência. Ele não aliena. E para isso foi necessário que o homem comesse do fruto no jardim, para sair da inocência, para ter liberdade de escolha, para poder evoluir. Deus empurrou o homem para fora do jardim. Deus pegou o homem e falou: vai para fora, vai viver a tua vida. Eu já fiz tudo perfeito, agora vocês que se resolvam os B.O.s de vocês sozinhos. Foi aí. Deus quis que o homem caísse. Caísse para quê? Para viver nessa dualidade?
E a pessoa fala, para viver nesse inferno. Ei, eu te digo hoje, é só um momento. A matéria passa, tudo passa, é só um momento de dor e essa dor passa. Então o que nós vivemos hoje vai passar. Tem fim, tem fim. Mas Deus quis que o homem saísse do jardim, comer o fruto do jardim. Era necessário conhecer o bem e o mal. Para quê? Para que nós tínhamos que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A tal árvore da dualidade. Como eu já disse, tem o dualismo. O dualismo. Os dualistas que acham que Deus está lá pau a pau guerreando com o diabo, com Satanás, com o opositor. Mas não tem dualismo, mas tem dualidade. No começo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E comer dessa árvore foi necessário. Conhecer o mal foi necessário. Para quê? Para vencermos assim como ele venceu. O próprio Deus Criador se fez carne, se materializou entre nós. Ele se fez carne entre nós, como um de nós, dicotomizado como nós somos, com as mesmas sensações, com os mesmos sentimentos, virtudes. Ele se encarnou e venceu para mostrar que é possível você vencer a dualidade. Tudo se resume nisso, você vencer a dualidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece o bem e o mal, você provou da árvore. Agora vença o mal. Tudo se resume nisso. E ele venceu para que também possamos vencer. Tem uma frase lá que o Victor Azevedo, o pastor Victor Azevedo falou: olha, Jesus também comeria da árvore. Aí veio um monte de pastor criticando, falando: olha, heresia, heresia. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei assim quebrando minha cabeça. Eu fiquei quebrando a minha cabeça com isso, pensando: será que Jesus comeria do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Jesus comeria? O Victor Azevedo falou isso e eu fiquei encucado com isso na cabeça. E até que eu cheguei à seguinte conclusão. A seguinte conclusão eu cheguei: comer é necessário, como eu acabei de falar. Comer do fruto foi necessário. Sair do jardim foi necessário para a evolução da consciência. Não tem como evoluir sem ter mal. Não há como você evoluir sem conhecer o mal. Evolução, o nome já diz, evolução, é superação. Então só existe evolução quando há superação. Superação do que? Do mal. Conhecer o bem e o mal é necessário para que haja evolução, superação. Superação do que? Do mal. Evolução do que? Da consciência, para você vencer o mal. Então Jesus, quando ele se materializou em carne, ele veio na mesma situação que nós nos encontramos. Conhecedor do bem e do mal. Então, se Jesus comeria do fruto, sim, comer do fruto é necessário para a evolução. Mas agora Deus precisaria comer do fruto? Não, porque Deus está acima. Nós estamos aqui. Nós estamos presos aqui dentro do cosmos. O cosmos que é dual, ambíguo, que tem o bem e tem o mal.
Nós estamos presos aqui, no bem e no mal, na dualidade. Só porque Deus, Ele está acima da dualidade. Deus está acima da matéria. Deus está acima da existência. E Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima do bem e do mal. Coisa mais simples de se entender. Então a primeira serpente veio para a queda do homem, para tirar o homem do jardim. E a segunda serpente veio para trazer o homem de volta ao jardim. Só que agora o homem já não é mais como antes, porque agora o homem já passou a conhecer o bem e o mal. E aquele que venceu agora volta, retorna ao jardim. Então o plano original de Deus é esse: tirar o homem do jardim para que ele possa voltar. Só vai haver retorno ao jardim se houver queda. Então a queda, a expulsão do jardim foi necessário para que também haja o retorno ao jardim. Então você saiu e agora você vai retornar ao jardim. Esse é o plano original. Deus teve que fazer uma interrupção aí no meio. Ele criou o jardim. Aqui, a metáfora. Pegou? A metáfora do jardim? Então tá lá o homem no jardim da consciência. Aí ele teve que sair do jardim. Mas depois esse homem que saiu do jardim vai poder voltar ao jardim. Mas ele teve que sair porque Deus não poderia dar ao homem a vivência no jardim sem conhecer o bem e o mal, sem ser provado por Deus. Então quem está provando a gente é Deus. Quem faz prova da gente é Deus. Então a mesma serpente, a serpente que derrubou lá no Éden, aí vem a segunda serpente para restaurar. Lembra quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto? E Jesus chegou e falou: olha, importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Então Jesus, ele é a segunda serpente. A primeira serpente enviada por Deus tirou o homem do jardim. A segunda serpente que foi levantada no deserto é essa que veio para trazer o homem de volta para o jardim. Através da primeira serpente, o véu da consciência foi rasgado. Foi rasgado o véu da consciência e criou-se um escrito de dívida por causa da primeira serpente. Mas a segunda serpente voltou, veio para rasgar o véu, mas o véu do santuário, o véu da religião, o véu do escrito de dívidas. Ele veio rasgar a dívida. Está aqui a dívida, a lei, o escrito de dívidas. Ele veio para rasgar. Através da primeira serpente, então, guarda aí, a primeira serpente rasgou o véu da consciência. E a segunda serpente rasgou o véu do santuário, porque a dívida está paga. A primeira serpente tirou o homem do Éden. A segunda serpente veio trazer o homem de volta ao Éden. Eita! Da glória!
coisa, não? E aí você só escuta lá, dentro da religião, que serpente é coisa do diabo, é o dragão, é a serpente. Esse misticismo, tem medo de tudo. Se ele vê um símbolo, uma serpente, um dragão, fica com medo. Eu conheci muitos crentes assim, que tem medo. Esses sim são místicos, pagãos. Esses sim atribuem poder. Então, olha só como Deus é. O mesmo Deus que derrubou, o mesmo Deus que derrubou a primeira serpente, também veio para levantar, trazer de volta. O Deus que tirou o homem do Éden, o Deus que empurrou o homem para fora do Éden, para o homem evoluir, é o mesmo que vai trazê-lo de volta. O mesmo Deus que criou a dívida, vai pagar a dívida. Ele cria a dívida. Ele cria o saldo negativo. E Ele mesmo paga. Para nossa evolução, para nossa existência, para nossa existência. E eu vou para a última parte. Para completar isso, eu citei algumas referências do Antigo Testamento. E eu vou ler a referência de 1 Crônicas 21. Vamos falar, eu falei de diabo. O que é diabo? Divisor. Por isso que, olha só, lá no deserto, Jesus foi tentado pelo divisor. Veio dividir a consciência de Jesus, tentar dividir a consciência de Jesus. O mesmo Jesus também, ele é divisor. Jesus também trouxe divisão. Jesus também foi diabo para muita gente. Ele disse, olha, eu vim trazer a espada, a divisão. Os judeus lá esperando o Messias poderoso para governar sobre a terra, esperando um líder militar, político, que viesse a unir Israel e dominar o mundo, criar um único sistema de poder, de controle, a qual ele, o Messias, ia dominar. Então eles esperavam união, eles esperavam um líder político, militar, que fosse unir e criar um império poderoso. Aí Jesus chega e diz, olha, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada. Eu vim ser um diabo para vocês que são diabos na vida de muitas pessoas. Eu vim dividir. Eu vim separar aquele que é o puro do impuro, do profano. Que na verdade não tem a ver com religiosidade, mas tem a ver com a essência. Esses que profanaram a essência, profanaram o templo do Senhor, que é você, o seu corpo. Esses que profanaram o corpo. Entendeu? A live vai encerrar, porque tá acabando, tá dando 1 hora de live. E eu vou começar de novo a última parte. A última parte, vamos voltando para a última parte? Já vou começar.